Gênesis, capítulo 50. José lançou-se sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida instruiu os médicos a embalsamarem seu pai, e eles o fizeram. O processo levou 40 dias, período exigido para o embalsamamento, e houve luto público de 70 dias para os egípcios. Terminado o período de luto, José solicitou à corte do faraó: "Se vocês me consideram digno da sua bondade, apresentem meu pedido ao faraó. Meu pai me fez jurar dizendo: a hora da minha morte está chegando. Enterre-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Por favor, preciso de uma licença para que eu vá e faça o sepultamento de meu pai, e voltarei em seguida." O faraó concordou. "Claro, vá e sepulte seu pai, conforme o juramento que você fez a ele." Então José partiu para sepultar o pai. E todos os altos oficiais da corte do faraó, todos os de alto cargo no Egito, acompanharam José e sua família, seus irmãos e os parentes de seu pai. Os filhos deles, os rebanhos e o gado, ficaram em Gósen. Carruagens e cavaleiros os acompanharam num grande cortejo fúnebre. Ao chegar à ira de Atade, às margens do rio Jordão, fizeram uma parada para prantear e choraram longamente, de modo que era possível ouvi-los de longe. José participou durante 7 dias desses ritos fúnebres. Ao ouvir o lamento que vinha da ira de Atade, os cananeus que moravam na região disseram: "Os egípcios estão lamentando do fundo da alma." Foi por isso que aquele local, junto ao Jordão, ficou conhecido como Abel Mizraim, lamento egípcio. Os filhos de Jacó cumpriram ao pé da letra as instruções que haviam recebido. Levaram Jacó para Canaã e o sepultaram na caverna que fica no campo de Macpela, em frente a Manre, campo que Abraão havia comprado de Efrom, o hitita, para servir de sepultura. José sepultou seu pai e em seguida voltou ao Egito. Todos os irmãos que o haviam acompanhado no sepultamento voltaram com ele. Passado o funeral, os irmãos de José começaram a falar: "E se José está guardando rancor e resolveu nos devolver o mal que lhe fizemos?" Por isso mandaram o seguinte recado a José: "Antes de morrer, seu pai deu a seguinte ordem: digam a José, perdoe o pecado de seus irmãos, tudo o que eles fizeram de errado. Eles o trataram muito mal. Você vai cumprir essa ordem? Vai perdoar os pecados dos servos do Deus de seu pai?" José chorou ao receber o recado. Então os irmãos foram pessoalmente a ele, lançaram-se ao chão perante José e disseram: "Seremos seus escravos." José respondeu: "Não é preciso ter medo. Por acaso estou no lugar de Deus? Será que vocês não percebem que planejaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, como podem ver aqui e agora, salvando a vida de muita gente? Acalmem-se, não há o que temer. Vou cuidar de vocês e de seus filhos." Com essas palavras carinhosas, ele os tranquilizou. José continuou morando no Egito com a família de seu pai e viveu 110 anos, tempo suficiente para ver a terceira geração dos filhos de Efraim. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, também foram acolhidos como se fossem de José. Perto do fim da vida, José disse a seus irmãos: "A hora da minha morte está chegando. Com toda certeza, Deus visitará vocês e os levará desta terra de volta para a terra que ele solenemente prometeu a Abraão, Isaque e Jacó." E José fez que os filhos de Israel jurassem: "Quando Deus visitar vocês, não se esqueçam de levar meus ossos com vocês." José morreu aos 110 anos de idade. Ele foi embalsamado e posto num caixão, no Egito.